Paz do Senhor, você que é professor da Escola Dominical, que está comigo aqui agora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que está assistindo depois. Eu sou Jaqueline Martins, sou professora da classe de adolescentes e toda quinta-feira às 14 horas eu trago um comentário da revista da classe dos adolescentes. Aqui nós estamos estudando esta. E estamos estudando aí o apóstolo Paulo, né? O grande missionário apóstolo Paulo. Todas as quintas-feiras eu estou aqui no Instagram, prof.jaque2022, para comentar a lição, a revista, né? Da Escola Bíblica Dominical da classe Vencedores. E tem um recadinho para você. A aula, hoje nós vamos estudar a aula 2, né? A aula 3. A aula 3. E eu já deixei no canal do YouTube, Jaqueline Martins, um vídeo com sugestão de 3 dinâmicas para a próxima aula. E você precisa assistir agora, para quando você, para essa aula agora da aula 3, você antecipar o pedido para os meninos, para eles trazerem a tarefa na aula 4, entendeu? Então, por isso que ele já saiu para você se adiantar. Eu postei, acho que foi segunda ou terça? Acho que foi terça-feira que eu postei. Então, dá uma olhadinha que são 3 dinâmicas, caso você tenha interesse em fazer. E a última sugestão de dinâmica, inclusive, é para os meninos escreverem uma mensagem de encorajamento para a igreja. E eu gostaria de fazer aqui, reunir o máximo possível de mensagem dos adolescentes para colocar aqui no canal, no YouTube, no Instagram, as mensagens de encorajamento do adolescente para a igreja. Então, dá uma olhadinha lá no vídeo, tá bom? São 3 dinâmicas, tá joia? Bom, outro recado que eu quero deixar também antes de começar é que eu tenho um canal um grupo no Telegram, e lá no grupo do Telegram eu disponibilizo slides, alguma dinâmica que eu ache interessante, algum estudo a mais complementar para a gente estudar. Deixo a música, sugestão de música, algum outro professor que tem uma tarefa interessante também, que quiser postar, também tá lá a oportunidade. E assim a gente interage, compartilha, né, as coisas que a gente tem feito na escola dominical, tá bom? Caso você tenha interesse em participar do grupo, é só você falar comigo no privado no Instagram, prof.jaque2022, tá bom? E aí eu te mando o link do grupo. É um grupo totalmente exclusivo para os professores dessa classe. A gente tem vários outros grupos aí que inclui todas as classes, mas esse é bem exclusivo. A gente não conversa muito, não é aquele grupo de muito movimento de chat. É só mesmo um conteúdo ou outro que a gente posta, uma pergunta, uma resposta, uma dica. E é isso, tá bom? Então, caso você tenha interesse, é só falar comigo no prof.jaque2022, ok? Eu também gosto de pedir você para interagir comigo da seguinte forma: printa, fazendo o ppm, ó, printa, vou te dar o tempo, posta no Instagram e me marca, que eu quero curtir e repostar, tá bom? Vou dar até o tempinho, ó, para você printar, postar e me marcar. É o ppm, tá bom? Não esquece de curtir. E vamos embora lá pro conteúdo. Antes de ir pro conteúdo,
Eu quero orar e sempre eu gosto de deixar uma oração de agradecimento a Deus. É uma oração de agradecimento porque Deus confiou essa missão para nós, né? E isso é uma bênção, a gente poder ser um instrumento de Deus na vida do nosso adolescente, né? Cumprindo o chamado do Senhor. Se você é professor de escola dominical do adolescente, você foi escolhido, né, por Deus, selecionado por Deus para instruir e fazer novos discípulos, e isso é uma bênção. Você está contribuindo aí para a permanência, para o crescimento, para a edificação de uma pessoa que está em crescimento. Olha só como que a gente é importante, né? Como o nosso trabalho é importante na obra do Senhor. Então vamos orar agradecendo. Pai querido, de amor e misericórdia, eu te agradeço por esta oportunidade de estar aqui nesse momento com os nossos professores para estudarmos a tua palavra, para aprender mais, e somos gratos a ti porque o Senhor confiou essa missão a nós. Sabemos que o Senhor é o Deus que escolhe e também é o Deus que capacita. Capacita-nos cada vez mais, que sejamos bem assertivos na vida do nosso adolescente, produzindo um conhecimento inesquecível. Em nome de Jesus, sabemos que a tua palavra é viva e eficaz e ela não volta vazia. Em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos. Amém. Então, a sugestão da música é esta. Só Quem Tem Raiz, de Sara Farias. Os slides já estão lá no grupo e eu vou, além de acompanhando aqui na revista, também acompanhar aqui nos slides. O tema da nossa aula de hoje, o título é Os Primeiros Passos de Paulo. Então, na aula passada, nós falamos sobre o chamado de Paulo, né? Quem foi Paulo? Como foi que Deus apareceu a ele, né? E hoje nós vamos falar, depois desse acontecimento, o que Paulo fez. A nossa leitura está em Gálatas 1, versículo 15, do 15 ao 24. Vamos à leitura então. Porém, Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. E quando ele resolveu revelar a mim o seu filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém. Eu também não fui até Jerusalém falar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para a região da Arábia e depois voltei para Damasco. 3 anos depois, fui até Jerusalém para pedir informações a Pedro e fiquei 2 semanas com ele, e não falei com nenhum outro apóstolo a não ser com Tiago, irmão do Senhor. O que eu estou escrevendo a vocês é verdade. Deus sabe que não estou mentindo. Depois fui para regiões da Síria e da Cilícia. Durante esse tempo, as pessoas das igrejas da Judéia não me conheciam pessoalmente. Elas somente tinham ouvido o que os outros diziam. O que as outras pessoas diziam dele? Aquele que antes nos perseguia está anunciando agora a fé que no passado estava tentando destruir, e louvavam a Deus por minha causa. E louvavam a Deus por minha causa. Então aí são os primeiros passos, aqui já está registrado os primeiros passos de Paulo logo após a sua conversão, após o seu encontro com Jesus. Aí, o que aconteceu? Está em Atos 11, 25 e 26, a nossa mensagem que diz: Depois Barnabé foi até a cidade de Tarso, Maivódia, Pai do Senhor, seja bem-vindo.
E depois Barnabé foi até a cidade de Tarso a fim de buscar Saulo. Quando encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante um tempo com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Então foi isso que aconteceu e a gente vai falando aqui da trajetória de Paulo logo em seguida à sua conversão. Os objetivos são apresentar as atividades que Paulo desenvolveu logo após a sua conversão. Esse é um dos objetivos. Também conscientizar da renovação do caráter que ocorre nas pessoas que se convertem. E também explicar a resistência de alguns judeus à pregação do Evangelho. Nessa lição, nós vamos ver como Paulo teve a sua vida radicalmente mesmo, né? Que aquilo que ele mais detestava, aquilo que ele mais tentava destruir, agora ele estava reconstruindo, né? Então foi um extremo muito forte, né? Que aqui logo no finalzinho diz: aquele que antes nos perseguia está anunciando agora o que no passado ele tentava destruir. Na lição passada, nós falamos de quê? De perseguidor a perseguido. A grande mudança da vida do apóstolo Paulo, né? Então, os seus primeiros anos, a gente já viu aqui logo os primeiros anos do ministério dele, foi de amadurecimento, né? De aperfeiçoamento. E isto é essencial para o amadurecimento espiritual, né? Qualquer pessoa precisa de ter o amadurecimento espiritual. E no caso dele que iria pregar o evangelho, né? Então ele de fato precisava do amadurecimento espiritual. E é exatamente sobre isso que se diz no primeiro tópico, que fala da trajetória inicial de Paulo. Então, por 3 anos, Paulo meio que se isolou, né? Se reservou, se separou. Logo que ele se converteu, passou uns dias em Tarso, em Damasco, né? Que ele estava indo para Damasco depois que ele recebeu a oração, foi batizado. Então ele vai para uma região, né? Que ele diz aqui, né? Vai para a região da Arábia e ele fica lá por 3 anos. Não se sabe o que exatamente Paulo estava fazendo lá, mas aqui está dizendo que quando ele recebeu e quando ele resolveu revelar para mim, ele está dizendo aqui que ele não foi até Jerusalém falar com os que eram apóstolos antes dele, né? Pelo contrário, ele foi para onde? Para a região da Arábia. Aí depois que ele foi para Damasco, 3 anos depois que ele foi até Jerusalém, para buscar informações, e esteve aí com Pedro e com Tiago. O que Paulo ficou fazendo durante esses 3 anos, segundo aqui o comentarista da lição? Possivelmente, né, ele tem aí aprendido uma nova profissão, que era a profissão de que faz barraca, né? Começou a fazer barracas. Foi o momento em que ele talvez, né, iniciou o ministério entre os gentios, fazendo aí a dedicação aos estudos das Escrituras. É sabido que Paulo tinha conhecimento dos profetas e da lei, né? Então, possivelmente ele estava ali fazendo uma análise, fazendo um estudo do significado da lei, dos profetas, as profecias, dando uma estudada. Digamos assim, que agora com um novo entendimento, com um novo... com a direção do Espírito Santo que agora ele tinha. Então, esse período ele esteve reservado
E quando ele voltou com tudo. Voltou animado, com fé, e o entendimento dele era bem ligado, né? A pregação dele era bem combinada com a pregação dos discípulos. Ele não esteve com os discípulos, mas a pregação dele batia certinho com a pregação dos apóstolos. Então, agora a leitura da lei, inclusive a gente até fez a dinâmica, né, que queimou lá a tradição e a lei. Agora não tem mais aquela visão tapada da rigidez da lei, e agora ele vem com aquele amor da graça, né, com o amor da graça de Deus, o seu sacrifício. E ele tinha uma pregação tão bem argumentada que todo mundo que conhecia a lei e os profetas não tinha o que contestar a pregação de Paulo, porque ela estava certinha e ainda revestida de graça e de unção. Então, possivelmente tenha sido essa a atividade de Paulo nesse período de reserva, né? Nesse período que são os períodos aí tidos como ocultos dele. E quando ele foi para logo depois ele foi para Damasco, né? E depois então o Barnabé vai buscá-lo para então ele desenvolver a sua tarefa, o seu ministério, que aí depois Barnabé foi até a cidade de Tarso. Ele foi em Damasco, passou um tempo e depois então vai Barnabé buscá-lo para que eles comecem então a jornada deles como apóstolos. E então ele vai logo de início, né, para Antioquia. Bom, enquanto Paulo estava em Jerusalém, a pregação não era muito bem aceita, então ele vai para onde ele tinha lugar para ele, que no caso era na Antioquia, que a igreja estava crescendo e precisava de líderes. E agora Paulo, depois desse tempo em que ele estudou, que ele se reservou e se consagrou a esse ministério dele, agora ele estava pronto e era exatamente isso que ele fazia. Ele ficava ensinando, doutrinando as igrejas. Tanto é que a gente vê que ele vai até as igrejas e ele fica lá por um tempo trazendo o ensinamento. Olha só que esse estudo da lei e da tradição era importante, ainda era válido, agora com um novo entendimento. E era isso que Paulo fazia. Tanto é que a gente tem um monte aí de cartas dele trazendo ensinamento para as igrejas, né? E foi lá na Antioquia que os irmãos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Paulo, no período em que esteve separado, nesse período que ele teve reservado, em silêncio, em oculto, possivelmente, como nós já falamos, Paulo estava se capacitando para exercer o chamado de maneira apropriada. Ele estava separando um tempo para se preparar. Esse tempo de preparação é parecido com o de Jesus, né? Que Jesus também esteve 40 dias se preparando, se reservando. E a preparação, ela é silenciosa. Quando a gente está em preparação para algo, a gente fica meio que sumido. Quando é época de prova, prova na escola, os meninos não ficam na rua. Não tem muito tempo para a internet. Não tem muito tempo, às vezes, dependendo da intensidade, dependendo do nível, às vezes até o culto, ele falta. Por quê? Porque é um momento de reserva, né? Um momento em que ela fica ali separado. Na vida espiritual, para o crescimento, para o amadurecimento, assim também é. Porque a leitura, olha só, começando da oração. A oração é para crescimento, para amadurecimento, ela é feita onde?
ela é feita no quarto, né? Entra para o seu quarto, fecha a porta e aquele que te vê, ele te recompensa. A recompensa vem do Senhor. Quando alguém está em constante oração, ele é revestido da unção e ainda é fortalecido, é o amadurecimento. A intenção é dizer que para se ter o amadurecimento é necessário um afastamento. E dentro desse período de afastamento, o que é feito para o amadurecimento? A oração, o jejum, a leitura da palavra. Esses são os 3 itens que produzem naturalmente o amadurecimento espiritual, o fortalecimento, o crescimento. Então, possivelmente Paulo esteve fazendo essas 3 coisas. E olha que o jejum ele já fez, foi logo que ele estava em Damasco, quando aguardava o irmão orar por ele, né? Ele já estava num processo de santificação. Então, o foco que, inclusive, a nossa lição logo no começo traz, é o dever que a gente deve ter em desenvolver esse hábito, né? O hábito do jejum, o hábito da oração, o hábito da leitura, para que a gente tenha o amadurecimento necessário para o nosso ministério, independente de qual seja esse ministério, né? É o ministério do ensino? É o ministério do louvor? É o ministério qual é? Independente de qual seja, essa preparação ela é necessária. O jejum, a oração e a meditação na palavra. É impressionante como que a meditação na palavra traz um crescimento e traz um amadurecimento, um temor, um respeito, uma reverência. Ela nos molda, né? Nos molda. Então, é necessário a gente incentivar o nosso adolescente para esse momento. O apóstolo Paulo estava ali reservado, né, para exercer o seu ministério. E eu até trouxe aqui para a nossa dinâmica uma atividade que a gente pode promover para o nosso adolescente, para a gente incentivá-lo à oração, ao amadurecimento, né? Para estimular esse amadurecimento espiritual. É muito importante a gente fazer isso porque neste momento, tendo em vista a sua faixa etária e, além disso, o contexto em que o adolescente vive, ele precisa de amadurecimento. Não é o momento de tanta curiosidade, não é o momento de tanta vontade de se sentir aceito. É um momento de muita revolução na vida do adolescente. Então, para que haja uma boa revolução na vida dele, ele precisa de amadurecimento, porque esta fase é uma fase muito perigosa, porque é a fase em que tem coragem para tanta coisa e às vezes falta tanta coragem às vezes para o que não é bom e falta coragem para o que é de fato bom. Então a gente, como professor, precisa incentivá-los ao amadurecimento, porque sem o amadurecimento rapidinho eles estão perdidos, porque é o momento que eles querem alcançar a autonomia, a independência, e se tiver independência sem maturidade, o desastre é grande, o desastre está feito. Eu vou dar a dinâmica no final, que aqui vai ser, acho que vai ser até rápido, né? Qual era a mensagem? Então, Paulo agora precisava de muita graça para pregar esse evangelho, porque estava no início e tinha uma resistência muito grande, porque ia de encontro ao que os judeus não acreditavam. Embora eles acreditassem na lei,
Mas a história de que o Messias tinha vindo não batia, não era aceita e era motivo de apedrejamento, era motivo de confusão dizer que o Messias tinha vindo. E ele precisava de muita graça e sabedoria para pregar o evangelho. Porque o evangelho, eu li a palavra incomoda aqui falando evangelho. Porque o evangelho, a mensagem que ele pregava, incomodava. Incomodava. Por que que incomodava? Porque dizia algo que os judeus não acreditavam. Embora era, sabe, aquela coisa que a pessoa está com os olhos fechados diante da realidade que não consegue ver? Sabiam das profecias, no tópico 3, a mensagem que incomodava. Eles sabiam sobre o Messias, mas estavam tão com os olhos tão vedados que o Messias estava na frente deles, fazendo a sua missão de Messias, mas eles não viram. E como não viram, o viram de crer, no sentido de crer, não aceitavam dizer que ele tinha vindo ressuscitado, né, sido morto por eles mesmos, ressuscitado e cumprido a sua missão de Messias. Então, era como se eles falassem: nós conhecemos e sabemos muito bem, e você está dizendo que ele veio. Está dizendo que a gente moscou. Está dizendo que a gente moscou, falando que ele veio. Não, não veio não. Então, eles acreditavam que o Messias ainda viria. E dizer que ele já tinha vindo e cumprido a sua missão de salvação, porque dizia que ele seria um rei. Então, na ideia dos judeus, né, Jesus viria como rei, mas iria exercer um reino terreno, político, econômico, como um rei exerce. Então, como o seu reinado era um reinado diferente, que estava no campo espiritual, então eles não entenderam e não consideraram como válida a sua vinda. Tanto é que eles, não, Jesus é um cara legal, gente boa, pregou o amor. Pois é, a gente está esperando o Messias. E quando alguém dizia que ele veio, ressuscitou e trouxe a salvação, aí era motivo de blasfêmia. Por isso que essa mensagem incomodava e Paulo precisava da graça de Deus, como todo mundo precisa, né? Mas naquele momento, para trazer essa mensagem com verdade e ter aceitação, era muito difícil. Então, todo lugar que ele ia, tinha as pessoas que gostavam dessa mensagem, era comovido, passavam a crer, como tinha aqueles outros que não aceitavam e por isso queria matá-lo. Mas queria matá-lo do mesmo jeito que Paulo queria quando ele ainda não conhecia a Cristo. Então, Jesus não era aceito, não tinha sido aceito, nem a sua mensagem, sua pregação, e eles ainda aguardavam como aguardam até hoje a mensagem. Então, esta é a nossa aula de hoje, que passou aí pela trajetória de Paulo logo após o seu encontro com Jesus, esse tempo de amadurecimento dele, do apóstolo, e a mensagem que ele pregava, que era totalmente conduzido pelo Espírito Santo. Ele pregava a mesma mensagem que os discípulos, mesmo sem ter contato com os discípulos, e esta mensagem era muito incômoda para os judeus. Por isso ele sofreu tanta perseguição, tanto ele quanto os nossos irmãos na fé. A conclusão diz que a caminhada com Cristo só começa quando reconhecemos a Deus, né, quando o reconhecemos como Salvador. Só depois que Paulo conseguiu entender que Jesus era o Salvador foi que a sua mensagem foi válida. Era que a sua mensagem transformava, né? Só a mensagem da salvação é que transforma.
É só a mensagem de amor daquele que foi crucificado por amor é que transforma. A gente tem essa total consciência de que quando a pessoa entende que Jesus é o Salvador, né? Aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, passa a ter uma nova vida. É inexplicável. É inexplicável. Aquele que aceita Jesus, o sacrifício de Jesus como o sacrifício que perdoa os seus pecados, a partir daí a sua vida é totalmente transformada, é totalmente mudada. Querido adolescente, se você quer ter a sua vida completamente mudada, não é você vir para a igreja todo santo dia, todo santo culto, na escola dominical. É você reconhecer Jesus como seu Salvador. Paulo conhecia muito bem o Deus de Israel, conhecia a história todinha do povo de Israel, que tinha um Deus que era todo maravilhoso, que tinha feito a promessa para Abraão e que libertou o povo do Egito e tal, e deu as leis por meio de Moisés, e que as leis eram para isso e para aquilo. Paulo sabia tudinho. Tudinho. Mas quando Jesus falou com ele, ele não reconheceu a voz, não entendeu quem era que estava falando. Mas a partir do momento em que ele foi alcançado e libertou o seu coração por meio da fé, aí a sua vida foi transformada totalmente. Aquilo que ele queria destruir, agora era o que ele queria construir. Então, a vida é transformada a partir do reconhecimento de Jesus como Salvador. Não tem outro jeito. Tem que reconhecer Jesus como Salvador para ter a sua vida transformada. Nossa dinâmica de hoje está focada no tópico 3, no tópico 2, que é o tópico do amadurecimento espiritual. O amadurecimento espiritual, para o amadurecimento espiritual, nós precisamos de orar, jejuar e ler. Orar, jejuar e ler. São as três ações que a gente pratica que traz o amadurecimento espiritual. E isso requer de nós um certo esforço. Para alguns é esforço, para outros é hábito, né? Que é o da oração, o do jejum e da leitura da palavra. Então eu trouxe um caderninho para ser o diário de oração do nosso adolescente. Aí eu até fiz vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer. Eu já deixei previamente pronto aqui para a gente andar rápido. Ó, o que a gente usa é só uma folha ou duas, dependendo da quantidade de páginas que a gente quiser criar. Então a gente, ó, dobra aqui, dobra, depois volta abrindo e dá um cortezinho daqui até aqui. Então fica uma quininha aqui. Depois de cortado, a gente abre assim, ó. Dobra aqui e depois dobra assim, virou o caderninho. Eu fiz de 2 folhas, aí eu peguei, coloquei 2 juntos, coloquei os 2 juntos, dei uma grampeada e depois que a gente dobra, ele fica assim com não fica muito, deixa eu ver aqui. Tá vendo que não fica muito unido? Não fica muito igual? As páginas não ficam muito iguaizinhas, retinhas? Aí, como eu grampeei aqui, eu dei uma acertada. Mas tem gente que usa ele assim mesmo, ó. Um caderninho. Vira um caderninho. E aí, assim, nem precisa grampear. Mas como eu usei 2, fiz de 2 folhas, aí eu grampeei. Então, ó, tem uma página assim. Quantas páginas que dão aqui? 4 páginas. Pouquinho demais. Aí depois, como eu cortei aqui
E aqui, então, ficaram 8 páginas, né? Aí já deu bastante página, porque eu tirei a dobra daqui, ó, que ela fica uma dobrinha aqui. Tá vendo? Fica uma dobrinha aqui, aí eu cortei aqui em cima e embaixo. Embaixo nem precisa, só aqui, ó. Dobrei aqui, cortei aqui para igualar o tamanho das páginas. Aí rendeu mais folhas. E aí ficaram, aí ficou assim, ó. Cada páginazinha pra gente fazer o que com esse caderno? Pra que isso? Aqui é pra gente incentivar o nosso adolescente a fazer um diário de oração. Aí eu tinha esse passarinho aqui, porque, gente, de decoração eu sou fraca, viu? Vou confessar que eu não sou das melhores. E aí peguei um EVAzinho, colei aqui pra incentivar, pra ficar mais bonitinho, né? E aí você fazendo só de uma folha, fica até fácil para ele guardar, dentro da Bíblia, né? Para ele ter. Só que se eu guardar na Bíblia, não tiver costume, hábito de ler a Bíblia e não tiver com um propósito firme, ele coloca na Bíblia e só vai lembrar na outra escola dominical, né? No outro domingo. Mas que tal a gente incentivar o nosso adolescente fazer um propósito com Deus, né? Fazer um propósito com Deus para o seu crescimento. Meu querido adolescente, a sua vida para ser bem-sucedida precisa de Deus, né? Precisa de Deus, precisa ser guiada por Deus. E se você não buscar a Deus e ficar envolvido com seus colegas, passando a maior parte do seu tempo na internet, na TV, no computador, fazendo o que for, né? Perdendo tempo com outras coisas que não seja Deus, o tempo vai passar e quando chegar a hora de você usufruir das bênçãos de Deus, aí já vai estar num determinado ponto que você já tá assim, nossa, mas minha vida é um fiasco. Porque já tem a tendência, né? Já é uma coisa já tem muita tendência a se sentir fracassado. Qualquer problema já é uma tempestade. Qualquer ventinho já é uma tempestade na minha vida e começa as tais deprês da vida. Bom, a nossa vida, o nosso futuro, o nosso amanhã pertence a Deus. E os planos de Deus para nós são os melhores. Os planos de Deus para nós são os melhores. Mas para isso eu tenho que andar condizente com a pessoa que busca a paz, né? Porque embora eu tenha planos, não adianta estar o plano bonitinho aqui no papel se eu não me esforço para executar esse plano. E para eu estar dentro do plano de Deus, dentro da vontade de Deus, eu preciso o quê? Buscá-lo. Eu preciso amadurecer. Eu preciso estar em contato com ele. Você tem um plano para o seu futuro? Você tem um plano de amadurecimento para estar em contato com Deus, para ter uma vida de sucesso? Uma vida bem-sucedida? Não, se não tem, vamos embora ter agora. E é até bom colocar para eles, você tem vontade de ser o que na vida quando você for adulto? Você tem orado pela sua vida no futuro? Ninguém pensa em ter um futuro fracassado. Todo mundo pensa em ser bem-sucedido na vida. Ninguém aqui agora na adolescência está pensando que vai ser um desempregado, que vai ser uma mãe solteira, que vai ser um pai desleixado. Eu não estou nem aí para nada. Minha vida vai ser uma destruição. Não. Pode ser que ele ainda não pense nisso, mas se for falar como que você deseja que a sua vida seja no futuro, bom, eu desejo, eu espero, tenho vontade, né, de que ela seja boa, que eu seja um bom profissional, que eu case com uma mulher gente boa, um homem respeitoso. Eu tenho vontade de
tanta coisa, né? De um monte de coisas. Mas para isso eu tenho que buscar. As coisas não vêm assim tão fácil assim que não precisa fazer nada. Sem contar que o contato com Deus é uma coisa que cada um precisa ter o seu contato para saber o que é, como é bom. Só sabe que é bom quem tem esse contato com Deus. E ele precisa ser o tempo todo. A gente tem contato com tanta gente, tem vontade de estar com os colegas, os amigos o tempo todo. Às vezes tem alguns que já tem até namorada, né? Tem vontade de estar com o namorado, a namorada o tempo todo. Mas e Deus? O lugar de Deus está onde? Porque é Ele que garante vida, é Ele que garante fôlego, saúde, é Ele que garante inteligência, né? Sanidade mental para continuar, para a vida. Então, sugira para eles. Eu trouxe aqui para você, caso você não tenha pensado, caso você queira fazer uso dessa dinâmica e ainda não tenha pensado, mas você também pode propor, né? E às vezes eu aqui tenho o meu limite, mas lá você conhece sua turma, conhece seus alunos e sabe o que vai ser interessante para eles. Eu listei aqui alguns pontos que seja interessante o aluno fazer oração para que ele adquira essas coisas. Coloquei aqui que ele faça suas orações sinceras, ele pegue esse caderninho e registre sua oração. Não é a oração todinha que ele ajoelha lá no quarto e vai registrar a oração todinha. Qual o ponto principal da oração dele no dia de hoje? No dia de hoje, eu quero que Deus me dê alegria, porque eu tenho andado tão triste, eu não sei, não entendo porquê, né? Orar aí, eu vou até listar aqui. Alegria para estar na igreja. Porque às vezes eu tô na igreja só porque meu pai e minha mãe enchem o saco para estar na igreja e eu tô lá. Mas eu não tenho vontade de vir. Ore, peça a Deus para te dar alegria para estar na igreja. É o melhor lugar para se estar. Se você não tem, peça. Além disso, ore pelos seus sentimentos, né? Às vezes o adolescente tem uma oscilação de sentimentos tão intensa, tão rápida, né? Uma hora tá alegre, outra hora tá triste, uma hora tá nervoso, que do nada estoura, sem paciência, tantas outras emoções aí, né? Se apaixona terrivelmente, fica envolvido, de repente o negócio acaba. Então, assim, orar pelos seus sentimentos, né? Pedir a Deus para ensiná-lo a ser grato, porque nesses dias de tanta ansiedade, de tantas vontades, de tantos desejos, eu quero isso, eu quero aquilo, ao invés de tantas vontades, né? Expõe a Deus as gratidões aí, se esforça aí para lembrar as coisas que te fazem bem, que você reconhece que isso foi Deus que deu, né? Se há necessidade de libertação de alguma coisa, peça a Deus libertação, peça a Deus fé para reconhecer Jesus como Salvador, fé para receber as bênçãos de Deus, fé para orar com fé e receber as bênçãos de Deus, porque às vezes a fé é tão limitada e sem a fé é impossível agradar a Deus. Então, abre o coração para Deus e cada vez, né, colocar aí uma listinha das coisas que ele pode orar, dar sugestões, porque às vezes a gente propõe para oração, mas eu vou orar para quê? Vou orar com qual intenção, qual finalidade? Orar pelos amigos, né? Tem muitos amigos aí que às vezes não são cristãos, os problemas nas famílias dos amigos. Orar pelos inimigos também, né? Que é recomendação bíblica. Orar por aqueles que nos perseguem. Orar também pelos inimigos. Pedir a Deus o discernimento entre o que é bom e o que não é. E força para escolher o que é bom. Pedir em prol do casamento. Eu vou compartilhar com vocês rapidinho sobre o casamento. Eu lembro que eu fiz uma campanha de oração quando eu era adolescente
Eu acho que eu tinha uns 13 a 14 anos pelo meu casamento. Eu pedi a Deus porque eu tinha assim meio a autoestima bem baixa, sabe? Eu acho que eu não vou casar. Acho que eu não vou casar. E eu fiz uma campanha de oração e Deus me respondeu. O negócio, a parte boa é que Deus responde. E Deus me respondeu naquela época. E eu guardei essa resposta de Deus, ó. Tanto é que eu me sentia já casada. Eu tinha época, que a gente vive de épocas, tinha época que eu me sentia assim tão tranquila, né? Mas, eu tenho namorado, eu tenho. E eu coloquei isso diante de Deus e Deus me honrou. E eu honrei também. Eu esperei, eu confiei, de vez em quando eu ficava titubeando, mas permanecia. Às vezes eu faço, esse negócio não tá com nada não, deve que era coisa da minha cabeça. Mas depois eu falo, não é possível, aquilo ali era resposta. Porque só ele sabia do que eu tinha falado com Deus. Só eu e ele sabíamos. Então, esperei e eu fui ouvida 2 vezes, respondida a oração e com o esposo. Um marido que, sinceramente, os detalhes que eu tinha falado para Deus, Deus atendeu. Os detalhes da minha oração sobre o meu casamento com 13 anos. Pastor da Paz, seja bem-vindo. Seu nome tá aqui, acho que é Pastor da Paz. Então, inclusive eu já até compartilhei com os meus alunos sobre isso. Com 13 anos eu fiz uma campanha de oração em prol do meu casamento. E foi o que? Quando eu casei, eu tava com 25 anos que eu casei. E foi resposta de Deus certíssima. Depois eu vou contar para vocês sobre... Eu gosto demais dessa história, que é uma resposta muito linda que Deus me deu. Então, colocar... Porque o adolescente já quer namorar logo. Deu 13 anos, os meninos já estão querendo namorar. Tem um adolescente que fala com a gente, que perguntou o pai dela, quando que vai poder namorar? Eita, a resposta demora. Assim, vai ser até... Mal não responde, de tão preocupado que fica, porque sabe que já está numa fase em que eles estão já pensando em namorar. E o pior é que namora mesmo. Vai para a escola, namora, vai para a rua, namora. Então precisa afirmar em Deus, Deus, eu quero casar, eu quero ser feliz, eu não quero ser abandonada, eu não quero ser traída. Eu quero que o Senhor me dê uma pessoa honesta, séria, respeitosa. Põe aí, caderno de oração. Deus responde. Vamos anotar, porque a gente esquece. Deus não esquece, não. A gente ora, passa os dias, Deus responde e nem percebe. Nem percebe. Mas se anotar, pronto. Já a hora que Deus responde, aí a gente já percebe que Deus está respondendo e entende a resposta. Deixa eu pegar aqui. E ver que Deus respondeu, e aí... É aí que está o amadurecimento. Deus responder. Falar, é verdade, Deus responde. Então, precisei de novo, vou lá pedir a Deus de novo uma outra coisa. Se aconteceu algo bom na minha vida, vou lá agradecer a Deus, porque também não é só para pedir. Vamos logo, porque senão o tempo passa. Pedir a Deus pela vida profissional, né? Pedir para dar direção, porque no decorrer da vida é uma dúvida, uma hora eu quero ser isso, outra hora eu quero ser aquilo. Me ajuda a decidir, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Orar por sua família, às vezes tem tantos conflitos na família, até ele às vezes é o motivo do conflito, né? Às vezes. Pedir a Deus para que ele seja alguém que contribua na harmonia da casa e tal. Outra coisa é pedir a Deus para aumentar os seus desejos espirituais. Porque a gente tem desejo? É carnal. Precisa pedir a Deus desejos espirituais. E o nosso Deus é maravilhoso, Ele dá, Ele responde, Ele quer isso. É intimidade, é contato, é amizade, Ele nos chama de amigos. Não vos chamamos mais de servo, mas de amigos. E Ele quer ser nosso amigo, Ele já quer que a gente seja amigo dele, né? O tenha como amigo. Então, essa é a sugestão para você usar aí com o seu aluno.
eu vou deixar lá no grupo, tá bom? Um vídeo que ensina a fazer. Só que o vídeo que eu encontrei ensina a fazer bem menorzinho. Esse daqui, eu acho que tem uns 10 centímetros, tá? Eu não medi, mas acho que tem em torno de 10. Tem uma reguinha aqui na tesoura. Mas é mais ou menos... beira 10 centímetros. Aí o outro que eu vi na internet é muito pequenininho. Então, olha só, peça para ele do lado que ele escrever aqui, faz um propósito com Deus, meu querido. Peça a Deus, faz aí o que você está precisando. Às vezes não está precisando nada disso aqui, mas tem algo que você quer muito. Anota aqui o seu pedido para Deus e fica prestando atenção. Não esquece não. De vez em quando você passa o olho aqui no livrinho de novo, deixa eu ver aqui se Deus já respondeu. Eu fiz, foi não entender, não prestar atenção e tal. E aí... tenha isso aqui em suas mãos, faz um propósito nessa semana, né? Na semana depois do dia domingo, começando segunda-feira. Isso aqui eu já fiz, eu vou ter meu propósito também. Vou fazer pro meu pequeno também. Para quê? Porque é o momento em que a gente tem os nossos... Inclusive, eu mesma sou muito esquecida. Tô precisando de fazer o caderninho, porque eu anoto. E conto o testemunho depois, tá? Fala com ele, fala, ó, talvez seja uma coisa que você não queira falar, né, não queira compartilhar, mas dependendo do que você tá fazendo, do seu propósito, anota aí, presta atenção, ó, esse lado você anota o pedido e aguarda a resposta para escrever aqui no verso. Qual foi a resposta de Deus sobre aquele pedido? E depois ele vai sim aumentar o amadurecimento, ele vai sim amadurecer espiritualmente. Faça jejum. Jejum aí, escolha a causa mais difícil aqui para você, que você considera mais difícil, e faz o jejum. E com detalhe, precisa da leitura da Bíblia. Não tem amadurecimento assim, só oração ou só jejum sem oração. O povo diz aí, jejum sem oração é dieta. A oração pura resolve, mas também o reforço vem com o jejum. E a leitura da Bíblia, a Bíblia é o quê? É a resposta. Como é que eu vou obter a resposta? Na leitura da Bíblia. Então, esses três têm que andar juntinho. É o tripé, ó. Amém. Denise, seja bem-vinda, Denise. Tudo bem com você? Deus te abençoe poderosamente. Então, essa foi a nossa aula. Eu espero que eu tenha contribuído com você. Se eu tiver contribuído aí, deixe seu comentário. Que Deus abençoe você, abençoe sua classe, que Deus te use aí poderosamente para você incentivar o amadurecimento espiritual do seu aluno. Amém, Denise? Amém. Para você incentivar, porque tá crescendo. Daqui a pouco eles estão com 18 anos, estão querendo empinar o nariz, levantar a crista. Sempre assiste? Que bom! Que bom! Pois é, que Deus te dê aí sabedoria. E assim, o meu foco é mais nesse tópico, de incentivar. Eles estão aí com a leitura, né? Eu deixei lá a sugestão do vídeo com a leitura dos capítulos que fala sobre a primeira viagem do apóstolo Paulo, para eles conhecerem a Bíblia, né? Se inteirarem dela, se amadurecerem, né? Porque a leitura promove esse amadurecimento. Amém? Então, mais uma vez agora, ó, faz o PPM. Vou dar até um tempinho para você fazer o PPM. Printa, posta e me marca. Compartilha esse vídeo. Curta, comente. Se você fizer a dinâmica, depois você volta aqui para comentar, tá bom? Eu acho que no final do trimestre eu devo voltar nessa dinâmica aqui para ver quem obteve uma resposta. Certamente vai ter alguém que obteve resposta sim e quiser compartilhar. Eu vou até convidar para estar comigo aqui na live. Tá bom, irmã Evódia? Quer? Irmã Evódia e a Simone,
quiser compartilhar aqui algo que deu certo com o seu adolescente, a gente está aqui junto, porque é maravilhoso poder estar aqui contribuindo, sendo abençoada por vocês, por Deus, e saber que tá valendo a pena. Quando você curte, você mostra pra mim que tá valendo a pena, tá bom? Quando você comenta também, vale a pena estar aqui, e é uma bênção, tá bom? Fique com Deus. Então, quinta-feira próxima estaremos aí. Não esquece de olhar o vídeo. Eu vou ver se eu consigo colocar por aqui o link do vídeo que é da próxima aula. Quando for domingo próximo, você já tem que entregar essa tarefa para eles, para quando for no outro domingo, eles levarem para aula, tá bom? Deus abençoe então. Fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus e até depois. Caso você queira me ver novamente, caso você queira aprender mais coisas sobre Jesus, as palavras de Deus estão sendo ditas todos os dias às 7 da manhã aqui no Prof.Jaque 2022, todo domingo, todo dia tem palavra de Deus aqui. Todo dia tem as palavras de Deus no devocional do pastor Carlito Paz, que eu faço os comentários, tá bom? Deus abençoe você e que o seu ministério aí seja ricamente abençoado, que Deus te enche de estratégia, criatividade para abençoar o adolescente, tá bom? Tchau, tchau. A paz do Senhor Jesus. Obrigada a você que esteve aqui ao vivo, você que está assistindo depois. Volte sempre e vai ser uma alegria ter você aqui comigo.